A paz do Senhor, eu quero vos deixar uma palavra que se encontra lá em Efésios 6:12, a qual vai falar de guerras. Com quem a gente tem que guerrear e com quem a gente não tem que guerrear. Sabemos que no mundo espiritual há uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo, entre os anjos, tanto da parte de Deus quanto da parte do diabo. Estão em guerra. Nós estamos no meio. E o Senhor, Ele nos convida a nos alistar, a ser soldado seu e a guerrear contra as trevas, contra os demônios. Veja o que Paulo vai nos dizer. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas destes séculos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer que a nossa luta é contra os demônios. Não é contra a nossa carne e o sangue. Quando se fala da carne, está falando da guerra interna que o homem tem consigo mesmo, que é a sua velha natureza guerrando com a do espírito, para que a gente não venha fazer a vontade do espírito, mas a vontade da carne. Aquele que se inclina para a carne, ele caminha para a morte. Aquele que está na carne não pode agradar o Senhor. Mas aquele que se inclina para o espírito, ele caminha para a vida. Aquele a quem a gente se inclinar, ele há de prevalecer sobre nós. E se a gente tem se inclinado para o Espírito Santo, a gente tem vencido a nossa carne. Porque o Espírito Santo tem prevalecido sobre nós, sobre a nossa carne. Porque a inclinação para a carne tende a nos fazer pecar. E vai falar também que a nossa luta não é contra o sangue. Sangue significa vida, tudo que é vida. O nosso próximo tem vida. Então a nossa luta não é contra o nosso próximo, o nosso irmão. Tem gente de inimizade, né? De ódio, de perseguição com o seu irmão, com o seu próximo. Então Paulo está querendo dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra as potestades, contra as trevas, os demônios, nos lugares celestiais. Então entenda, irmão, que a sua guerra não é consigo mesmo, com a sua carne, e nem com o seu próximo, com o seu irmão, mas sim contra os demônios, contra as trevas. Estamos em guerra no mundo espiritual. Só quem é espiritual consegue contemplar, né, essa guerra espiritualmente. Então entenda que a sua guerra não é com a tua carne e nem com o teu sangue, mas sim contra as potestades.